Hoje eu vou te ensinar a entender e interpretar esse tipo de gráfico que são os climogramas, que são muito importantes dentro da climatologia e também são muito cobrados em vestibulares e concursos. Então, assiste o vídeo até o final para entender tudo sobre esse tipo de gráfico. Antes de começar, meu nome é Diego, sou geólogo e professor de geografia e sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo do canal Ventifacto. O climograma é basicamente um gráfico que tem, em todos os meses do ano, a média de temperatura e a média de precipitação em cada mês. E ele compila tudo no mesmo gráfico. Então, a partir dele, fica fácil interpretar o clima de uma localidade. Então, sempre que tem um climograma, ele está dizendo muitas informações ali sobre o clima daquela localidade. Além disso, o climograma pode ser feito com dados de um único ano, ou ele pode ser feito com a média de dados de vários anos. Isso vai depender da forma que o climograma foi construído. Então é muito importante vocês terem isso em mente. Eu posso ter um climograma feito com dados compilados de 30 anos, então cada dado ali mensal vai ser uma média desses dados dos 30 anos, ou eu posso ter um climograma feito com dados de um único ano. Isso não existe regra sobre isso. Primeiramente, você tem que entender como que esse gráfico é construído, e é bem simples. Nesse eixo aqui de baixo, nós temos os meses do ano. Então, nós temos os 12 meses do ano, começando em janeiro. Então, a gente tem de janeiro até dezembro. Então, esse eixo aqui de baixo, nós temos todos os meses do ano. Depois, nós temos que saber o que tem nesse eixo daqui. Esse eixo tem a precipitação, ou em alguns climogramas vai estar escrito pluviosidade. E qual a diferença de precipitação para pluviosidade? A precipitação, ela é toda a água que cai da atmosfera na superfície do planeta em estado líquido ou sólido. Então, a precipitação engloba também granizo, neve, além da chuva. Mas a pluviosidade já se refere à chuva. Então, dependendo da área que é esse climograma, vai estar só pluviosidade e não precipitação, mas são sinônimos. E essa precipitação ou pluviosidade vai estar em milímetros, que é a unidade que nós utilizamos para medir a precipitação. Também é chamada de altura de chuva. E o que isso quer dizer? Cada milímetro de chuva equivale a 1 litro por metro quadrado de chuva. Então, eu falar que choveram 10 milímetros de chuva em uma localidade significa falar que choveu 10 litros de chuva por metro quadrado naquela localidade. E como eu represento essa precipitação nesse gráfico? Aqui eu coloquei barrinhas azuis. Então, eu tenho a precipitação de cada mês. Então, por exemplo, em janeiro precipitou 80 milímetros. Então é muito fácil eu conseguir verificar qualquer mês aqui o quanto que precipitou. É só eu pegar a barrinha azul, prolongar no eixo que tem a precipitação e eu vou saber qual é a precipitação naquele mês. Lembrando que esse gráfico aqui eu coloquei colorido. É muito comum em concursos e em provas, no geral, esse gráfico está em preto e branco. Mas não muda o fato das barras acima de cada mês representar a precipitação desse mês. E aqui eu separei para você duas informações muito importantes sobre a precipitação que você pode ser cobrado na sua prova, em um vestibular ou em um concurso, que é o seguinte: os meses mais chuvosos ou os meses menos chuvosos ou os dois. Na verdade, geralmente é cobrado o mês que chove mais ou o mês que chove menos. É isso que geralmente é perguntado. Então é muito fácil, a partir desse gráfico, você identificar o mês que choveu mais ou o mês que choveu menos. Eu estou falando choveu, mas entenda que é precipitação no geral. Pode ser num local frio que esteja nevando também. Então o gráfico não muda. E antes da gente continuar, eu te convido a deixar um like no vídeo. Agora vamos para o lado de lá do gráfico. Nesse eixo aqui, nós temos a temperatura. Então aqui eu coloquei a temperatura em graus Celsius, mas nada impede de estar em outra unidade de medida de temperatura. Mas eu particularmente nunca vi em nenhuma prova, vestibular ou concurso ser cobrado com outra unidade. Mas é uma possibilidade, nada impede da sua prova vir com outra unidade. Mas aqui pra gente vamos considerar graus Celsius mesmo.
Então aqui nós temos a temperatura média ao longo do ano, e ela é representada por essa linha aqui que eu desenhei em vermelho, mas nada impede dessa linha estar de outra cor ou estar em preto. E geralmente vai estar em preto na sua prova, não vai estar colorida. Mas saiba que toda vez que você olhar um climograma e ver essa linha, ela representa a temperatura média. Então, o que você vai fazer? Você vai projetar essa linha até o eixo de temperatura para saber qual é a temperatura naquele ponto. Então vamos ver aqui, ó. Entre junho, julho e agosto, eu tenho essa média aqui de temperatura. Se eu projetar para cá, eu tenho que é mais ou menos 20 graus. Agora, aqui, ó, em janeiro, fevereiro, eu tenho, em média, 30 graus de temperatura. Então é só eu projetar minha temperatura para cá para eu ler qual a temperatura média naquele mês. E essa linha de temperatura aqui nos dá informações valiosíssimas. E a principal delas é que a partir dessa linha a gente consegue identificar onde está o verão e onde está o inverno. E isso também nos dá uma outra informação que eu vou falar em seguida. Mas por enquanto vamos tentar identificar aqui onde é que está o verão e o inverno. Concorda comigo que o verão é a estação do ano com a maior temperatura média? E o inverno é o contrário, é a estação do ano com a menor temperatura média? Então basta eu identificar aonde está o máximo de temperatura e onde está o mínimo de temperatura. Onde está o máximo de temperatura vai ser o meu verão. No caso aqui, ó, janeiro, dezembro, já matei aqui o verão. E inverno é só eu pegar as mínimas de temperatura aqui, junho, julho. Então essa área daqui está o inverno. Aí temos uma outra informação muito importante para a gente aqui, que é o seguinte: o inverno no hemisfério sul acontece em meses diferentes do inverno no hemisfério norte. Na verdade, é sempre o inverso. Quando é inverno para a gente aqui no hemisfério sul, é verão no hemisfério norte. E quando é inverno no hemisfério norte, é verão no hemisfério sul. Logo, se o inverno estiver no meio do ano, nós estaremos no hemisfério sul. Mesmo que você não conheça a localidade ou que o climograma não diga a localidade dele, você consegue saber o hemisfério só visualizando a curva de temperatura. Se as menores temperaturas estiverem no meio do ano, significa que você está vendo um climograma do hemisfério sul. Caso seja o contrário, ou seja, a maior temperatura está no meio do ano, ou as maiores temperaturas estão no meio do ano, significa que é um climograma do hemisfério norte. Então eu fiz um resuminho aqui embaixo. Ó. No hemisfério sul, o nosso climograma terá as menores temperaturas no meio do ano. No hemisfério norte terá as maiores temperaturas no meio do ano, será o oposto. Então, muito fácil identificar o hemisfério a partir de um climograma. E agora que você já aprendeu como identificar os verões e os invernos dentro do climograma, você consegue fazer outras inferências. Uma delas é se o verão é seco ou úmido e se o inverno é seco ou úmido. Porque você consegue saber onde está o verão e consegue comparar aqui a quantidade de chuva, de precipitação. Então é possível dizer, por exemplo, que esse climograma aqui tem mais chuvas no verão do que no inverno. Então significa que o inverno é mais seco do que o verão nessa localidade aqui. Se você quiser que eu faça um vídeo resolvendo questões sobre climogramas e também faça uma aula sobre os climogramas dos principais tipos climáticos do Brasil, não deixe de comentar que eu faço esse vídeo para vocês com todo prazer. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, deixa um like. Se não é inscrito, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para sempre receber notificação de vídeos novos. Até a próxima, um grande abraço!